E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje estamos aqui na segunda temporada, no episódio 2, com uma psicóloga e sexóloga maravilhosa. Estamos muito felizes em estar aqui com ela nessa noite aqui, fazendo essa gravação incrível para vocês. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é polêmico, né? Mas que mexe muito com a saúde da mulher, que é o prazer de ser quem se é. Então, nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre a nossa saúde, sobre a nossa sexualidade. E eu quero apresentar essa maravilhosa Azul, né? Eu acho que vocês já conhecem ela e hoje vocês vão conhecer ainda mais. E ela vai se apresentar um pouquinho para vocês agora. Que delícia, que apresentação maravilhosa. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Consciência Sonora me trouxe uma recordação muito boa da minha época de faculdade, depois eu conto por quê. Vocês Sim, também são 2 psicólogas, né? sim, sim. Maiara e Daiana. Vai ser um prazer contar um pouquinho da minha história, dizer como eu cheguei até aqui Uhum. e espero que seja inspiração para muita gente, porque eu também tive as minhas inspirações. E hoje, como psicóloga e sexóloga, eu só posso dizer a vocês que eu amo o meu ofício. Eu sou. É para eu me apresentar agora? Pode se apresentar. Tá com você a Sim, fala. é. Eu sou uma mulher muito realizada e que enfrenta muitos desafios. E ser sexóloga no Nordeste não é fácil. Não. Não mesmo, né? As pessoas confundem, as pessoas trocam as coisas e falar de sexualidade é falar de vida. Mas antes de ser sexóloga, eu sou psicóloga e eu sou mulher e eu sou mãe. E eu tenho 2 filhos lindos, inclusive você vovó esse ano. Tô incrivelmente Parabéns. feliz, é o primeiro netinho que vem aí, o Luí. Minha filha tá gravidíssima e eu sou uma mulher muito grata a Deus, tenho muita fé, tenho valores inegociáveis e princípios também. Deus, para mim, diariamente, é a primeira conexão que eu tenho, e a segunda é realmente me conectar comigo. Eu agradeço por estar respirando todos os dias. Não abre. Antigamente fazia. Hoje em dia, quando eu mentoro mulheres, a primeira coisa que eu falo: pega o celular. Não pegue o celular. A gente acorda, primeiro movimento é pegar o celular. Sim. Uhum. Não pegue o celular. Agradeça por estar acordada e respirando. E diga: eu sou próspera. Eu sou. Eu sou. Eu sou alegre, eu sou saudável, eu sou virtuosa, eu sou filha do Deus vivo. Fale tudo isso para que o universo ouça. Essa é a Zó. E esse meu ímpeto e forma de ser, eu tento passar para as mulheres que eu atendo, que eu mentoro, como psicóloga e sexóloga. Então, essa sou eu atualmente. Uma mulher que tem muito a aprender, muito a doar, a servir e tirem tudo que vocês puderem de mim, porque Sim. eu estou aqui para somar com vocês. A gente fica muito feliz, né? Sim. E pra começar, como você já falou, eu fiquei curiosa também de onde veio essa recordação e por que você hoje pode doar nesse sentido para como é que você chegou nesse ponto? Porque quando eu fazia psicologia, eu parei 2 vezes o curso para ter filhos. A Mini, a primeira, Trancou, no caso. tranquei a psicologia para ter os filhos. A Mini, eu parei 1 ano porque eu queria amamentar. E a segunda vez foi o Ramon, para também curtir e amamentar. Lógico que foi desafiador, não foi muito fácil, mas eu sempre gostei do difícil. Eu sempre escolho o meu difícil e eu encaro, eu sou ousada. E eu tinha um parceiro na época que me proporcionava isso. Ele me ajudava a ser quem eu queria ser, mãe. E Sim. cuidava do resto. Mas o nome consciência do podcast de vocês me trouxe a primeira pergunta que uma grande psicóloga fez a mim na época. Você tem consciência de que você está abrindo mão de você para da sua faculdade, do seu curso, da sua independência para ficar em casa na cabeça dela, ficar em casa cuidando da cria mais tempo do que deveria. Aí essa coisa, isso soou no meu ouvido como uma bomba na hora. Uhum. E eu parei para pensar. Mas na hora que eu parei para pensar, imediatamente veio o meu porquê. Quando a gente tem um porquê forte, a gente responde qualquer como. Então, meu Sim. porquê era: eu queria ser mãe. E eu encarei a maternidade como algo muito grande, forte e poderoso na minha vida. E eu fui muito feliz.
fazendo a escolha que fiz. Então, consciência sonora foi assim, lembrou duas coisas, né? Você tem consciência do que você quer ser. Como se a maternidade não fosse uma coisa linda, e a maternidade Sim. é uma coisa linda. Então, tá explicado. Eu amo ser mãe. Agora você vai, minha gente. Já disse isso 2 vezes, porque eu tô assim, Vai ser mãe fascinada. 2 vezes, Eu né? acho que eu vou ser abestalhada, mas eu vou ser dura, porque eu não sou aquela muito boazinha, não. Eu sou amorosa, mas eu sou dura, não é, André? O assessor disse que eu de vez em quando não presto, não. Né, amigo? Eu acho que, puxando um pouquinho do que você falou agora, a gente até tinha colocado também, né, como tópico, como curiosidade em relação a esses padrões, né? Sim. Que às vezes a sociedade impõe realmente para a mulher, ou para esse ponto Sim. que você agora citou, Sim. no sentido de que da maternidade, né? Ou do outro lado, que é quando a mulher, ela deixa o filho, né? Ela deixa na creche, ela não para de trabalhar. Então, sempre tem esses dois. Polos. Isso. É. E aí, o que é que você poderia trazer um pouquinho, assim, referente a esse outro lado, né? Da moeda? Eu diria que tá tudo bem, inclusive para as mulheres que também decidem não ter filhos, porque isso é uma escolha muito pessoal. E eu conheço pessoas muito realizadas por não ter tido filhos também. É muito nosso, é muito meu, da Mai, da Dai, vai ser sempre muito pessoal. Sim. Zoelma escolheu ser mãe porque tem vários fatores. Eu venho de uma família muito ajustada, com defeitos, imperfeita. Porque quem disser que não tem defeito e é perfeita, pelo amor de Deus, Tá desconfie. errado. Mas que conversa, que tem diálogo, que a mãe ouve o filho, etc. Aí essa pergunta que você fez me traz assim. Eu tive uma mãe presente, então eu quis ser a mãe presente. Sim. E tem Você algumas teve um pessoas. reflexo, né? Muito. E essa referência me trouxe vontade de ser também. Não existia perfeição, não, tá? Era também a duras penas. Sim. E minha mãe precisava trabalhar e estudar. Eu incentivei ela, inclusive, a estudar. Então, eu fui mais presente em casa um pouco do que ela pôde ser. Mas isso também foi a possibilidade. Tem mães que não têm essa possibilidade. Mas eu deixo um conselho para elas. O tempo de qualidade é mais importante do que a quantidade do tempo. Qualidade é mais importante que quantidade. Muitas mães estão em casa o tempo inteiro e não sabem quem são os amigos dos filhos. Não sabem o que eles gostam de comer. Não sabem onde eles estão. O que eles estão buscando aqui no celular. Não sabem os amigos, o que eles, né, compactuam. E eu falo sempre que a qualidade é sempre importantíssima. Então, não se apegue à quantidade, mas seja uma mãe presente no tempo em que você está junto. No necessário, né? No necessário. Pergunte, fale, peça a ele que lhe ouça, coloque no colo. Dar amor é sempre muito grande e importante. Criança precisa de amor. Criança precisa de colo. Criança precisa de limites. E quem dá isso é a mãe. Mas se tiver um pai presente também, Sim, e hoje em dia sim. essa junção está muito mais favorável do que antigamente, né? Hoje os homens estão mais presentes na vida das mulheres. E que assim seja, para a gente ver homens masculinos, quando eles são héteros, para eles encararem também a vida com força, com dinamismo, com garra, com vontade, independente da orientação sexual que ele vai ter. Que ele seja forte, firme e consciente de quem ele quer ser. Quem passa isso são os pais. E a gente vê muito isso no próprio consultório, né? Muitas das demandas trazidas vêm muito desse lugar da infância, vem muito dessa falta, por exemplo, dos pais, da família, sempre de algum ponto antes, né? Sim. Nunca é sobre aquilo especificamente. Sim. A gente sempre tem que entender o contexto das coisas. Sim. Quando a gente vai ver, não, o pai não era presente, a mãe era assim. Eu, por exemplo, o fato de eu não receber muito presente. Então, quando eu recebo, eu não sei reagir, né? Reagir, né? Tudo isso tem esse contexto. Tem. E aí, quando a gente toma consciência, de fato, né? E quando a gente começa a buscar isso, a gente vê que é tudo realmente um contexto. E aí, eu ainda vou mais nesse negócio que a Dai falou sobre a questão das versões, que é algo que também eu vejo muito isso quando a gente fala sobre autoconhecimento, né? Hoje, a maioria das pessoas ainda não se conhece o suficiente, as pessoas não sabem decidir, as pessoas não sabem fazer escolhas porque sempre tem aquilo. Ah, mas fulana, ah, mas minha mãe, ah, mas meu pai, tá, mas e você? O que quer, o que faz Sim. sentido pra você? Então, quando você decidiu lá atrás escolher ser mãe, porque você queria, né? Você tinha a sua convicção, não era uma opinião, era E uma convicção. referência incrível, né, Uma referência Mai? incrível. Uma referência massa. Exato. Então, esse papel, assim, escolheu ser pai e mãe, ou caiu de paraquedas,
Cria uma consciência, muda, porque você está gerando, né, uma vida, e essa vida depende de vai você. depender totalmente de você. Então, a gente muda realmente com o tempo, a gente melhora. A gente só não melhora se a gente não Não quer. quiser. Tudo muda quando a gente muda. E quando a gente é pai e mãe, minha gente, olha, é impressionante. Teve um filho, nasce uma mãe. Teve um filho, se tiver o pai presente, nasce com ele um pai. E a prosperidade do lar, de uma família que tem pai e mãe, independente, viu? De 2 pais ou 2 mães. Porque hoje em dia, o que importa é o amor, né? Que vai ser dado a essa criança. Ele tem essa referência, ele vai crescer uma criança segura e feliz. E a gente que cria também vai se desenvolver e viver muito mais... Ser realizada, né? E equilíbrio, né? A gente vai ter um equilíbrio. A sociedade tá muito maluca, tá todo mundo muito, sabe? Ao invés de alfabetizar as crianças, estão colocando isso aqui, ó, na mão das crianças. E os adultos estão perdidos, a sociedade tá adoecida, tá tudo misturado e se a história agora foi pra maternidade, pensa 2 vezes. Mulher, você vai estar com sua criança perto, dê atenção. Não fique no celular. Não converse com ela estando no celular. Alimente seu filho sem olhar o celular. Observando o que ele come, como ele se alimenta. Seja ele uma criança muito pequena ou já um pré-adolescente, um adolescente, já não quer tanto, né? Mas enquanto ele se desenvolve. E observe você, porque pais são exemplos. Eles não vão obedecer o que você manda, eles vão fazer o que você faz. E o tempo de qualidade realmente importa. Importa muito. E muda muito na relação. Eu lembro que já comentei com vários pacientes isso como estratégia mesmo. Sim. E vamos tentar fazer uma vez na semana alguma coisa diferente, uma saída diferente. Perfeito. Você, sem celular, sem com uma coisa diferente, sei lá, compra um jogo, vocês gostam de comer, vai para um restaurante diferente. E eu tive o feedback que realmente a relação melhorou depois que começou a ter isso. Porque não é só, tipo, o papel de ser pai, de ser mãe, de ser filho. Não, mas é também o papel de ser amigo, né? De ser escutado, de quebrar esse tabu de, por exemplo, de uma pergunta, de uma necessidade, porque quando tem essa trava, não, é minha mãe, é meu pai, você vai enxergar como uma hierarquia e não como alguém que você pode contar. Confiar, né? E que é até um dos pontos que a gente colocou sobre a questão do tabu. Sim. Que aí a gente já entra na parte também de educação, Ok. né? Principalmente da educação, vamos botar, a educação sexual, Sim. né? Que já é outro tema que também choca muito dentro dessa questão familiar, né? E é tão importante, né? É um aspecto da vida importantíssimo, a sexualidade. E ela, desde a tenra idade, da infância, já se manifesta. E quando a gente não tem tato, porque às vezes a gente tem vergonha de falar com o filho. A maioria das mães e pais tem vergonha, porque... Mas por quê, né? Vamos lá. Por que alguns pais e mães têm vergonha ou medo de falar sobre sexo com os filhos? Porque eles também não tiveram. Então, quando a gente não tem, a gente não sabe como dar. Procura ajuda. Procura, mas não deixa o filho sem resposta. Importantíssimo ter resposta para tudo. Mesmo que você diga, tô morta de vergonha, meu filho, que pergunta é essa? Mas chegue junto. Tenha essa via de mão dupla. Ele pergunta, você responde, ou você faz alguma pergunta, ele responde. Tem um livro que eu gosto muito de citar para indicar às nossas ouvintes, seguidoras, né, que estão nos assistindo, que é do grande psiquiatra médico e palestrante Isami Tiba. Ele faleceu, mas ele deixou um legado japonês. Ele se chama Isami Tiba. O livro se chama Adolescência, o Despertar do Sexo. Eu indico para todos os pais, independente da idade. Um livro simples, claro e pequeno, inclusive, que vai ajudar demais a desmistificar a sexualidade. E ele é leve. Aí ajuda muito. Sabe? Pais e mães que não sabem como iniciar a conversa, já pode adquirir esse livro. Muito bom. Inclusive, a gente participou, né, na época da faculdade, de um projeto que era o Proteção Integral, que era justamente levar tanto a prevenção como a promoção em relação a abuso sexual. Maravilha. E a gente fazia muita atividade nas escolas com crianças pequenas e a gente levava através de atividade lúdico, né? Jogos, a questão do corpo, a questão de isso. E a gente viu quantas crianças perguntavam, se interessavam, não sabia nem como perguntar, mas queria entender, queria aprender. E que provavelmente não tinha esse espaço dentro de casa, né? É um tema muito curioso, né? Sim. É um tema bastante curioso que ajuda demais a desenvolver um adulto próspero, um adulto feliz, um adulto saudável, um adulto responsável. E o quanto a gente aumentaria, né, essa qualidade de vida também dessas pessoas. Entender Perfeito. a questão do prazer, do porquê você faz isso, não é só por fazer, né? Tudo isso, eu acho que são muito pontos, na verdade, né? A educação sexual. Vamos lá.
A educação sexual deveria ser uma matéria escolar, Concordo. Sim, concordo. para ajudar as famílias como educação e nós na escola como orientação. A educação sexual ela foi instituída nos parâmetros curriculares nacionais desde 98, mas não foi tão respeitada e tão levada a sério. Infelizmente, por causa de milhões de situações. Eu gosto de dizer que nunca é tarde, né? Podemos recomeçar. Parece que existe, mas ela é en passant, é tipo um pouquinho de cada coisa. Não adianta ser na aula de ciência e de biologia. Tem que ser orientação sexual. Tem que Mais ser voltado específico, né? para isso, para o corpo, para a psique, para o emocional, para formar essa criança, para que ela seja um adulto próspero, um adulto responsável, saudável e feliz. Se os pais têm medo de orientação sexual na escola, é porque ele não teve, mas ele precisa entender que a gente, quando tem orientação sexual, ajuda demais a criança a entender, inclusive, um abuso sexual. Um pedófilo, né? Que Uhum. tá muitas vezes permeando a família, tá por perto. Não tá distante, não, tá bem próximo. E cuidar do corpo. Gravidez indesejada, Sim. não é? Os métodos contraceptivos, ensinar a criança a ser um adulto mais feliz. Seria importantíssimo. Uma peça-chave, né? Vamos pra falar mais sobre construção. isso, né, na sociedade. Por favor. E assim, a gente tá conversando dessa parte da sexualidade e também da relação dos pais em relação a isso. E um ponto também que eu acho interessante falar é sobre o corpo da mulher em si, né? Sim. Desse pós, né? A gente até tem também um episódio falando sobre baby blues, né, Mai? Uhum. Que é diferente de depressão, né? Sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa etapa, né, da mulher, que também ela deve passar por essa visão de autoconhecimento, entender que ali o que está acontecendo com o corpo dela é normal, e também métodos, né, para melhorar, fazer essa autoavaliação. Óbvio, a gente sempre indica, né, psicoterapia, acompanhamento com profissional, mas existe toda uma logística emocional para fazer com que aquela mãe, né, aquela mulher, ela procure ajuda. E que muitas vezes ela não consegue, né? Isso. Então, não tem a questão financeira e tu não sabe como procurar, o que fazer. Hoje o sistema de saúde, né, os CRAS, né, Sim. eles tem têm a sempre UBS também. isso, tem um atendimento com psicólogos, isso é muito importante. Mas elas precisam se informar, irem em Sim. suas prefeituras, né, da própria cidade e se informar e querer. Não adianta a mãe, nem a Dai querer que essa mulher mude. A gente só muda quando a gente quer. Sim. Então a mudança tem que ser interna. E a curiosidade de passar desse nível e para outro. Se eu tô triste, deprimida, tô diferente, eu estou tendo algum tipo de reação que não é a corriqueira, ou quem acompanha essa mãe, né? Seja um filho mais adulto, ou seja o parceiro, ou a própria mãe dessa mãe que está, né, pós parto, amigas que ficam mais atentas, porque nós somos atentas, precisa observar e incentivar. E dizer, não tem bicho de sete cabeças, vai. Eu vou entrar num tema agora, aproveitando isso para eu não Sim. esquecer. Sim. O que é que o Rancho do Maia fez colocando a psicóloga dentro? Porque muita gente disse que não precisava. É justamente desse suporte. Porque milhões de brasileiros são assistidos pelo Carlinhos Maia Sim. e eles nunca tiveram a oportunidade de ouvir De uma ter- psicóloga ou um de ter psicólogo. atendimento, Tem um apoio, né? né? De Ter ter um apoio. acolhimento. Lá eu não faço psicoterapia. Aquilo não é psicoterapia, até porque precisa de privacidade. Uhum. Não é? Tem uma série de situações que vocês, psicólogas, Sim, sabem do que eu tô sim. falando. Mas ali eu faço uma terapia de Aconselhamento. aconselhamento e suporte. Eu dou suporte para que eles sobrevivam ali o máximo que podem e sejam muito felizes. E o Carlinhos acertou em cheio quando ele disse: eu queria uma pessoa sem preconceito. Tem várias, tá? Eu, porque Sim, sou sim. amiga das épocas todas, né? E eu sou muito grata pela oportunidade. Mas, de verdade, é um experimento. Como eu aprendo ali. E posso levar muito, muito amor. Dou limites a eles, porque nem todos ali têm subsídios emocionais.
gerenciamento de emoções o tempo inteiro. Eu trabalho gerenciamento de emoções o tempo inteiro com eles. Aí volta pra pergunta que vocês me fizeram. Essa mulher que apresenta a deprê, lá tem um monte de gente que não sabe o que fazer com a fama. Um monte de mulher. E essas pessoas, elas precisam de suporte. No Brasil todo, no mundo todo. Sim. O psicólogo é essencial, a psicoterapia, nós sabemos, por isso que nós somos psicólogas. Como é importante ter esse suporte. Como é importante ouvir de alguém, você pode, você consegue, vai. Eu acredito em você. Gente, ó, eu me arrepio, porque eu vivo isso. Eu sou psicóloga e eu tenho supervisora. Eu faço questão de ir, eu não abro mão. O povo diz assim, menina, você ainda tem com essa cabeça. Eu falo, eu sou ser humano, eu Sim. também sofro, eu também choro, eu também Sim. tenho É motivos, difícil também. gatilhos, Sim. que eu penso que eu tô Sim. curada de algumas coisas. Calma, Zoelma, isso mexeu. Tem atendimentos que eu saio e eu faço, Carregada. Senhor, me dá, me suporta, me ajuda, me dá o suporte também. Porque não é fácil, mas desmistificar a psicoterapia. Levar a psicologia para essas mulheres que precisam. Homens e Sim. mulheres, viu? Homens e mulheres, Homens e é. mulheres. Principalmente em Não homens, que é? eu acho que o tabu ainda é Que muito tem mais maior. resistência, né? Exato. Tem, mas eles vão e resolvem. Homem é prático, ele demora aí, mas quando ele vai, meu amor, ele Ninguém resolve. segura. É, primeiro que homem não gosta de perder dinheiro. Oh, é Começou. verdade. Rápido. Ele diz assim, se eu tô pagando, eu quero resolver. Já que eu Já é bem resolvi, eu quero, objetivo. né, Aham. o resultado. E mais, eles são práticos. Eles não vão pro shopping como a gente, vai comprar um tênis e volta com tudo, menos um tênis. A gente compra maquiagem, celular, roupa, brinco, menos um tênis que foi comprar. Ele não, ele vai na loja do tênis, ele compra o tênis e ele volta pra E casa. volta pra casa, é. Não é? Então, nós somos muito diferentes. Eles são práticos, eles começam a terapia, eles demoram, a gente vai mais, mas eles demoram, mas eles são resolutivos. É pé e bufo, eles querem resolver. E eu acho isso incrível. Então, a gente tem que, né, incentivá-los a procurar ajuda e a entender que quanto mais eles se conhecem, mais eles vão ser felizes. E nos fazer felizes também, né? Também, é. Porque tem coisa melhor do que homem que entende mulher, misericórdia. E Aí, eu lembrei até daquela frase, né? Que é meio clichê, mas quer conhecer uma pessoa, dê poder sobre ela. Eu acho que ela É. fala muito sobre essa questão da consciência que essa pessoa tem quando ela sabe que ela pode ir além, né? Perfeito. Que ela não tem noção, na verdade, do quanto ela Perfeito. pode. Eu acho que é muito o que acontece no rancho, né? Ali você Sim. coloca pessoas e as pessoas se descobrem tanto que se perdem. É. E quando eu fiz uma pergunta uma vez, um deles, que foi assim, que eu faço, obviamente, em outros momentos, Sim. mas eu me recordei agora por causa dessa colocação. Qual é o defeito que suporta o seu prédio inteiro? Menina, ela não sabia nem o que pensar, ela ficou assim, que nem a Virgínia ontem no negócio. Que foi isso mesmo? Porque mexe com a pessoa, você fica, o que é que eu respondo? Pensar, né? O que é que eu falo? Pensar E Tem que agora? pensar, a gente tem que ajudar as pessoas a refletir. raciocinar, a refletir e mudar ações, comportamentos para ter resultados satisfatórios, diferentes, É né? verdade. Porque as coisas só acontecem porque a gente muda. Uhum. Isso. Normalmente a gente vive tanto no automático, É. né? Que eu penso assim, é assim, mas quando a gente vai ver, muda a percepção, vamos olhar fora da caixinha, É. vamos olhar, se você tivesse no lugar dessa pessoa. Realmente. E aí a gente já consegue trazer essa troca, né? E eu costumo também falar muito, principalmente lá no consultório, eu sou pela linha TCC, né? E eu sempre vejo que os pacientes têm essa questão, eu vejo também muita mulher, a questão do resultado rápido, de querer que os comportamentos mudem rápido, mas eu sempre lembro, é um padrão que você assumiu durante a sua vida inteira. Então, se você Pois tem é. 25 anos, são 25 anos sendo Pois assim, é. sendo dessa Sim. forma. Pois E não é. é em uma sessão de terapia, não é em uma situação em que aquilo vai invalidar tudo, que você vai mudar, que você vai se tornar outra pessoa. Não, você se desconstrói para se Perfeito. reconstruir, né? Exatamente. Então, e aí? E, assim, agora que você trouxe um pouquinho desse lado do rancho, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de como é esse processo de reconexão. Assim, não, óbvio, ali você absorve várias experiências, Sim. mas assim, no contexto geral, né? Pra gente se reconectar com a gente, com o que a gente é, com o que a gente era, né? E com coisas que podemos ser também. Como é que as pessoas podem lidar com isso, as mulheres, né? O que é que você acha sobre Principalmente elas, né, que são confusas, né? Demais. Ligam vários botões, né? A gente tem vários botões, assim, pra Sim. ligar. E isso é massa de falar, porque nós somos complexas mesmo. E que bom que nós somos complexas, porque só hormonalmente falando, nós mudamos todos os dias. É surreal, Mudamos né? surreal. Quando a gente começa a entender isso. Muito. E nós mudamos. E que bom que nós mudamos. Porque nós damos o espaço para também aprendermos.
Quem diz, eu sou assim, vou morrer assim, tenha medo. Quem diz, isso aí é a minha personalidade, eu não quero mudar, eu não quero melhorar. Tipo, eu já sou, esqueça. Seja ele homem ou mulher, esqueça. Essa pessoa tá realmente num padrão viciado, né? Viciado em ser quem ele acha que é legal, mas ele tá fazendo muito mal a ele e a quem tá ao seu entorno. Se reconectar consigo é dar espaço a si mesmo de ver, aceitar e ir além, mudar. Hoje eu gosto de verde e eu tô me sentindo linda com essa cor de cabelo, mas eu já fui muito loura. E eu gostava de me vestir muito de outra cor. Sim. Vou dar um exemplo meu, mas assim, né? Pra ficar mais claro. E hoje eu me vejo uma mulher muito linda depois dos 50 anos. E eu gosto de mim. Então eu aproveito tudo que eu tenho ao meu favor. Eu não preciso ser uma menininha. Colocando o meu caso de sucesso pra mim, né? Sim. Eu tenho desafios a enfrentar. Como é que eu me reconecto comigo, procurando fazer coisas que uma mulher da minha idade faz, sem rotular a idade, mas pensando como é a minha cabeça? Como é que eu penso? O que eu posso fazer por mim? Como eu posso ser melhor? Muitas mulheres estão paradas no tempo. Outras Sim. estão como? Vivendo. Eu tô fazendo aula de dança. Eu quero aprender a tocar bateria. Eu só falava mal um idioma, tô querendo aprender outros. Muita gente já parou no tempo. Eu vou parar no tempo se eu tô viva? Tu acha, Mãe, que eu vou parar no tempo? Jamais. Viver por viver. Nossa, ontem vida, mesmo eu né? comprei outro vibrador. Maravilhosa. Pra incentivar, né, as meninas. Maravilhosa. Mas é muito isso mesmo, é. né? Quando a gente se coloca nesse papel de que se você pode, o que é perder tempo pra você? Por Né? favor, Como é né? que você tá vivendo? Se reconectar. E aí a gente vai entrar em algumas perguntas agora mais gerais, de uma certa forma, mas a gente já dá esse direcionamento também de um fechamento também de como tá sendo o Sim. episódio. Na verdade, eu passaria o dia falando aqui. Sim, Acho a que noite toda, né? E a gente já vai terminar, é? Já, Foi uma já, rapidinha, daqui a foi? pouco, daqui Foi uma a pouco. rapidinha. Foi. Bem gostosa, né? É. Porque tem isso também, né? É, Aham. bem Mas intensa, vamos Tem lá. né? intensa. Quer fazer? Bom, a primeira pergunta, assim, você já falou de forma mais... explorou bastante, mas seria qual conselho você daria para as mulheres que ainda se sentem medo ou culpa de viverem sua sexualidade livremente? Pense que a sua vida é essa. E ela é única. E que você não está aqui à toa. Gerencie suas emoções, procure ajuda, fale, comunique. Tudo que você fala, o universo está aberto para ouvir. Então, seja você, qualquer mulher, de qualquer status social, de qualquer idade, tenha a oportunidade de evoluir, vá em busca, não pare. Quando eu falo em gerenciar a emoção, é porque a sexualidade é um dos aspectos mais importantes da nossa vida. Sim, Quando nós estamos bem com a nossa sexualidade, tudo flui. A gente fica com a autoestima mais elevada. A gente tem mais segurança no andar, no olhar, no falar. Quando a autoestima da gente tá bem, o resto parece que são caminha. detalhes, né? São detalhes e caminham junto conosco. Não faz tanta diferença, não pesa. Quando nós estamos nos amando e quando o amor próprio é o seu primeiro e mais importante amor, eu sei que isso não é fácil, a gente fala, mas não é impossível. Posicione-se. Seja uma mulher posicionada. Se olhe no espelho. Melhore o que você acha que precisa. Não tenha medo do julgamento. Não ouça quem lhe bota pra baixo. Apenas ouça quem lhe coloca pra cima. Amiga é balão. Se ela é âncora, deixa ela pra trás. Vá andando pra frente. Porque um dia, se ela lhe alcançar, beleza. Se não, você é só foguete. Olha, arrasou. Vai ver pra mim agora. Tô ouvindo tudo. Perfeito. Chegue, gostosa. A próxima. Ó, a próxima eu não vou fazer essa, eu vou fazer outra, porque eu fiquei curiosa também. Faça. Elas agora gostaram do Gostei, negócio. gostei. Não, mas Amei. assim, eu queria a gente puxar um pouquinho mais pra uma coisa marcante, que a gente não trouxe. Quer dizer, trouxe no início, mas vamos fechar com uma coisa marcante também. Uma coisa marcante que, quando você lembra, fez a diferença quando você mudou essa sua mentalidade. Quando você passou a realmente se conhecer e fazer coisas novas por você. Algo pessoal mesmo, que poxa, isso realmente me mudou, me marcou. Acho que a descoberta, né, assim... Isso. Esse poder de perceber que você é a mulher que você se aceita, com tudo que você tem. Olhe, tem várias situações. Como
mulher adulta, já depois de mãe. Fui casada há 25 anos. Fui muito ousada no casamento. Tive um casamento lindo. Hoje eu não estou mais com ele. Ele é meu grande amigo, pai dos meus filhos. E apenas diferença de pensamentos por diferença de idade também. Eu queria viver outras coisas e ele queria ficar quieto e eu não sou quieta. Antes de fazer bobagem, a gente disse, cada um vai pro seu lugar, né? E eu gosto de ter prazer pela vida. Então, uma das coisas que eu me lembro é que quando eu era criança, olha, eu falei da vida adulta, né? Sim. Eu casei aos 18, fiquei casada até os 43. Caramba. E foi lindo. Eu vou casar de novo, né? Por isso que eu gosto de falar de casamento, porque eu amo ser casada, né? Já tô aí pensando em liberar o amor, né? Porque eu investi no profissional esses últimos anos. Mas, quando eu era criança, os meus pais, eles eram empreendedores. Minha mãe, funcionária do Cais do Porto, e meu pai tinha posto de gasolina. Um resumo. Eu subi num caminhão de gasolina, quando meu pai não estava, para aferir aquele caminhão. Eu tinha 9 anos de idade. Eu não tinha nem menstruado, meninas. Mas eu era um mulherão já. Eu era aquela menina grande, sabe? Eu com 13, o povo me dava 17, 18. Aí eu subi no caminhão. O motorista, o nome dele era Alvandi, eu nunca esqueci. Olha, isso tem, meu Deus, mais de 40 anos. Ele disse, menina, o que é que você tá fazendo aí? Eu disse, eu estou fazendo o que meu pai faz. Ele olhou pra mim e disse, eu quero ver se você sabe. Eu fiz tudo. Eu fiz tudo que eu observei do meu pai. Sim. E o meu pai tinha ido ao banco naquela época. E quando chegou... Aí, antigamente, os caminhões botavam vários extintores de incêndio, assim, ao redor do tanque no chão, que estava abastecendo o caminhão de gasolina. E eu que botei os extintores, eu que subi, eu que coloquei a vareta, eu que medi. Eu trepada no caminhão. Fiz tudo direito. Anotei, fiz o cálculo e entreguei. Ele disse, eu não acredito. Quando meu pai chegou... que ele deu, aí ele fez, como assim? Já fizeram? Quem ajudou? Aí ele, sua filha. Minha filha não tem nem 10 anos de idade. Aí o rapaz disse, ela vai dar muito certo, viu? Essa mulher aí, meu filho, eu nunca vi uma menina dessas, não. Meu pai, a partir desse dia, olhava pra mim diferente. Ele já pensava assim, mas ele precisava que me validassem. E eu, quando ouvi aquilo, ali eu vi, eu vou dar trabalho. Eu vou ser uma mulher muito dinâmica. E fui. Tudo que eu quis, eu fui atrás. Tudo! Tudo! Até a ambulância eu já dirigi, mulher. Pra tirar o motorista devagar do lado, pra levar minha mãe pro hospital, que ela era uma pessoa que precisava de cuidados. Então, assim, não tem. Sempre foi determinada, né? Muito. Quer ver outra? Você não quer um marcante? Conta. Um marcante. Agora vocês aguentem, viu? Que agora vai. Sei não, se eu já contei isso já, André, que eu transei no avião. Se não contou, Vou tá contando contar. agora. Ele faz, não conte não, mas eu vou contar. Porque tem que Solta ser polêmica. tudo. Eu queria... Exclusivo. Eu queria viajar com meu marido na época, porque eu fui casada há tantos anos, né? Queria viajar e ele não gostava muito de viajar. E eu fazia, Mia, a gente tem que viajar, porque o meu sonho é fazer amor no avião. Você grandona, eu altão, tu tá doida? Eu dizia, a gente dá um jeito. Não tinha coragem. Ele tinha coragem de fazer muitas coisas. E ele foi ousado na minha vida, até porque eu sou sexóloga. Sim. Ele me incentivou. Ele foi um Sim. grande fã meu. E hoje nós somos grandes amigos. Rapaz, quando eu separei, que os anos passaram, aí eu comecei a namorar, né? Uma vez, assim, depois de uns 5 anos. Aí, o gato é corajoso como eu. Meu amor, não teve banheiro de avião certo. 48 anos já. Eu conto isso, sabe como? Com prazer. Porque a maioria das mulheres morrem ou esquecem a vida ou não querem mais viver aventuras. Eu acho que o que tá dentro de você tá vivo, tá lindo. Faça. Agora com segurança, viu, minha gente? Sim. Pelo amor de Deus. Com segurança, né? Demorei um pouquinho Certinho. a aeromoça. O tripulação. Aí eu, não, tá tudo bem, é que eu passei mal. Menti, obviamente. Era de noite, madrugada. Ninguém viu, era só uma coisa minha e dele. Mas eu digo, faça, ouse, vá além, tem sonhos, fantasias, mude. Não seja a mesma mulher de ontem, seja melhor amanhã. E amanhã e depois de amanhã. Eu já tô imaginando outras sempre fantasias. melhorando, né? Fantasia demais. Vocês jovens, viu? Eu quero saber uma também. Tu, Daiane. Posso não, que Vai, Bruno, solta Vai, aí. Bruno!
Posso não. 8 anos aqui já. Olha aí. Casou Ei, já, Bruno? Não, detalhe, eu amo contar isso. Tá Detalhe. casada, né? Ousou. Ah, bom. Eles se conheceram no Tinder, eu amo a história deles. Foi. No No Tinder. Vai, mulher, resume essa história pra mim. Nossa. Olha, Você pro deu- Bruno pegasse ela no Tinder. Foi. Deu super match na época Ó. ele. Foi, que eu era, né, show de bola. Uau! Você é, meu amor. Menina, foi Continua assim, sendo. foi. Aí eu fui me encontrar com ele, né, com medo, óbvio, né. E aqui primeira na lábia, hein, vez- Bruno? Ela na psicologia, só na lábia. Eu não Aham. estudava não nessa época. Não? Ele disse que me pegou na planta. É para. Ah, construindo, é? É, construindo. Muito bem. E aí foi isso, assim, até hoje, graças a Deus. Que coisa Deu linda. certo, Tá né? vendo, amiga? Certo. Gostei de Muita saber. coisa. Mas aventuras temos, né? Tem, mas Se não tem- agora não pode falar Tá, não. mas se não tem, vai ter que ter, viu? Eu não digo nada. Eu quero saber depois, Eu Gilma. vou No ouvido, no atualizar ouvido. Depois. Ah. Bom, então, gente, tá ficando. É, quando vai né? ficando. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar, né? Estamos encerrando por aqui, mas assim, a gente pode ter um replay, né? Com vários. Parte 2, por é, favor. Hashtag, Tô pronta. E E querendo. né? Meu nome é Eu vou- pronta. Já nasceu pronta, né? E assim, eu gostaria muito de agradecer, né, vocês. A gente se encontrou, né, lá no Conecta. E assim, eu já lhe conheci há muito tempo, né? Lhe conheci através do Carlinhos, né? Lá no início, quando ele ia para sua casa com o Lucas, eu assistia tudo. Então, assim, eu sempre lhe admirei, não só nessa área da psicologia, mas também nessa parte da sua profissão de sexologia, que é uma profissão incrível, né? Que eu sei que transforma a vida de muitas mulheres. Verdade. Então, assim, muito obrigada por estar aqui, por ter aceitado, né, estar conosco. E é isso, assim, agradeço muito. Eu que Espero que vocês agradeço. gostem. Foi muito divertido gravar. Sim, foi Começou a ótimo. ficar quente, acabou. É verdade. Tem que ter a segunda parte. É só pra dar aquele. Aham. Aquele tchan, né? É. Para o pessoal querer mais. Exato. Mas é isso, É, pessoal. a gente obrigada. agradece muito. A gente sabe que pra gente também, querendo ou não, é uma oportunidade muito gigante, né? Tá aqui com ela. E a gente que é da Oh, área, que tá meu começando Deus. agora, a gente sabe quanto é difícil. E você começou falando isso, e hoje a gente tá aqui também dizendo que você é uma inspiração pra gente. Porque você começou igual a gente tá começando Isso. agora, né? Isso. Com as nossas dificuldades, com nossa arrumada aqui, arrumada ali. Isso. Mas se não for através disso, a gente nunca vai O esforço, atrás, né? crescer, né? E glorificar, porque a gente tá aqui pra transformar vidas também. E esse foi, desde o início, o nosso propósito com Consciência Sonora, né? A gente unir pessoas de diferentes lugares, diferentes profissões, pra mostrar que o desenvolvimento pessoal, sua qualidade de vida depende totalmente daquilo que você toma por consciência. Com Né? certeza. Então, é isso, Tem gente. fundamento. Que delícia. Eu que agradeço. Foi um prazer, de verdade. Não foi só uma satisfação. Foi um prazer, de Né? verdade. E eu deixo só uma frase. Simples e linda. O seu poder é ser você. Então, se o seu poder é ser você, não se compare com ninguém. Vá lá e faça a diferença. Sempre vai dar certo quando você ama quem você é. Perfeito. Bom. Oh, meu Deus, lindas! Obrigada, Eita, gostosas. amei. Que coisa linda. Tchau, A gente já vai pessoal. mesmo, Até a é? próxima. A gente já vai. Começou a ficar bom, a gente vai embora. Né? Quando começa a esquentar. E aí, a pergunta que não quer calar, foi bom pra você? Oxe, Ai, Oxe! ótimo! Eu assim,